Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta Marcos Papa. Marcos Papa, que é um especialista na área de meio ambiente, na sustentabilidade do meio ambiente, um defensor desse segmento aí, que é um segmento que está muito hoje na mídia, exatamente pelos efeitos da falta de política de sustentabilidade ambiental. E, então é um dos assuntos que vai nos trazer aí à tona, ouvirmos a opinião de Marcos Papa, que também é vereador na vizinha cidade de Ribeirão Preto, um dos mais votados. Ele vem fazendo um belíssimo trabalho em defesa do agronegócio, além de defensor também de políticas públicas para o desenvolvimento e crescimento aí das comunidades onde ele atua. Marcos Papa, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma semana que o que mais se fala exatamente é meio ambiente, sustentabilidade. No nosso negócio, no negócio da cana-de-açúcar, da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, todo mundo assustado, todo mundo acuado, quando se esperava que durante a 25ª FENASUCRO, que nós conseguiríamos finalmente ter a assinatura da medida provisória pelo presidente Michel Temer, que viabiliza e estimula a implantação do RenovaBio, não aconteceu absolutamente nada. Ao contrário, as notícias todas, os pronunciamentos todos durante a FENASUCRO, das lideranças do setor, eram no sentido de destacar a importância de nós termos logo o RenovaBio e que não poderia ser postergado, já dando um sinal de que a coisa tem algum ruído aí no meio do RenovaBio que não tá conseguindo ser viabilizado. E, por outro lado, o desastre climático nos Estados Unidos, o pior desastre na região de Houston, Texas, o que faz com que o próprio presidente Donald Trump reveja sua posição aí de contestar os efeitos aí no meio ambiente da queima do combustível fóssil. Muito obrigado, então, repito, por você estar conosco aqui, mais uma vez, para a gente poder falar um pouquinho de sustentabilidade, meio ambiente e agronegócio. Ronaldo, eu que agradeço demais a presença aqui no programa, o teu convite e a atenção do telespectador que assiste o Brasil Agro pela TV e também do internauta que assiste o programa. Você fez uma introdução muito abrangente, muito importante. Se eu esquecer de abordar algum dos aspectos que você colocou, me ajuda porque você tocou em vários temas de extrema importância. Vamos começar pelo RenovaBio, porque foi uma frustração tremenda aqui na FENASUCRO o fato de nenhuma autoridade federal ter vindo aqui assumir o compromisso com a cadeia produtiva que estava presente na FENASUCRO com relação à edição da medida provisória pelo presidente Michel Temer que institui o RenovaBio no Brasil. Nós sabemos que o Ministério das Minas e Energia abriu uma consulta pública sobre o programa do RenovaBio para o telespectador entender. O Brasil assumiu um compromisso na Cooperativa Mundial do Clima em Paris, a COP21, de que 18% da nossa matriz energética viria de biocombustíveis como uma forma de reduzir a emissão dos gases que agravam o efeito estufa. Relembrando que o efeito estufa é necessário para a vida no planeta Terra, mas esse efeito estufa tem que estar equilibrado. O que está ocorrendo é um desequilíbrio e a temperatura da Terra pode subir para mais de 1,5% e aí o organismo planeta Terra estará com febre e o nosso organismo com febre não funciona em condições ideais. Então a contribuição do Brasil, que é especialista na produção de etanol, né, um ouro verde que nós temos no Brasil, e também na tecnologia agora do etanol de segunda geração e dos biocombustíveis, no Brasil ainda majoritariamente produzido pela soja. O Brasil assumiu um compromisso de aumentar a matriz energética de biodiesel para 18%. Os estudos recentes, inclusive do professor aqui da USP, consultor na área, o professor Marcos Fava Neves, aponta, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, pediu que ele fizesse esse estudo. Ele diz que se mantivesse, o governo brasileiro
Ministério das Minas e Energia, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, mantiver essa zona de conforto, esse comodismo, de não ampliar, né, a área agriculturável para a geração de biocombustível. E quando eu falo área agriculturável, é isso que a Embrapa está dizendo. O presidente Maurício Lopes esteve aqui em Ribeirão Preto, aqui em Sertãozinho, no centro de Cana, no IAC, e deixou claro que o estoque de terras degradadas que o Brasil possui, aqui o estado de São Paulo é um exemplo, ele é imenso e que a Embrapa tem tecnologia para recuperar essa área degradada. Então, não se trata necessariamente de ampliação de área agriculturável para que nós tenhamos os biocombustíveis, mas e sim de recuperação de áreas degradadas, como ensina a Embrapa. O estudo do professor Marcos Fava Neves mostra que se mantiver esse ritmo de trabalho, essa zona de conforto, de não criar o RenovaBio e aumentar a área agriculturável, o Brasil não atingirá a meta em 2030. Alguém poderá dizer, mas até 2030 tem tempo. Não, é agora. Então frustrou as expectativas de toda a nossa macro-região aqui, o fato de na FenaSucro o presidente não ter vindo e também não enviado nenhum emissário para dizer com clareza para o setor que o RenovaBio será feito, que a medida provisória será feita e que o Brasil vai levantar essa bandeira e empreender o RenovaBio. O RenovaBio é um grande empreendimento, né? A cadeia produtiva do agronegócio, que são as usinas, os plantadores de cana, a indústria de base, ela toda será beneficiada com pouquíssimo recurso federal, diga-se de passagem. O que os empresários querem é uma segurança jurídica, um marco regulatório para o setor e uma segurança jurídica para dizer o seguinte, olha, pode investir que nós criaremos uma política pública, o Brasil precisa trabalhar melhor o campo da sustentabilidade, assumimos um compromisso na Conferência Mundial do Clima em Paris, assumimos o compromisso e vamos honrar, coisa que o Brasil não tem feito ultimamente nos fóruns internacionais, haja vista o vexame que foi a visita do presidente para a Dinamarca, que tirou milhões de dólares que enviava ao Brasil para proteger a Amazônia. Enviava milhões de dólares, mas os relatórios mostram que o desmatamento só aumenta. Naquela região, que eu repito, ela é vital para a vida do planeta, para a vida humana na Terra e vital para o agronegócio da nossa região. O regime de chuvas da região sudeste é intensamente influenciado, regulado pela floresta amazônica. Me permita só fazer uma gesticulação a mais aqui, Ronaldo, mas para o telespectador entender, para o internauta entender, eu vou falar de maneira muito resumida, mas as frentes que vêm do Oceano Atlântico pela Guiana, pela Amazônia, elas se somam à intensa evaporação. As árvores da Amazônia são verdadeiras bombas de água, de vapor para a atmosfera. Então, essa frente oceânica, ela vem, se mistura à evaporação da Amazônia, colide, né, com a Cordilheira dos Andes e vem regular o regime de chuvas de uma produção essencial para o agronegócio, que é a região central, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e vindo aqui para o Triângulo Mineiro e o estado de São Paulo. Então, essa decisão de que não se faz aquilo que há um compromisso, inclusive, de editar medida provisória para o RenovaBio, é uma perda que nós temos a lamentar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta já com um pouco de viés de política, porque que é uma área que você domina, porque você é vereador e dos mais respeitados. Obrigado, Ronaldo. O que se percebeu com o RenovaBio, e aí o Brasilagro, eu pessoalmente, fico muito à vontade de fazer esse comentário, porque fomos nós do Brasilagro os primeiros a divulgarem a ação de lançamento do RenovaBio. O RenovaBio foi lançado no dia 12 de dezembro do ano passado, em Brasília, isso numa terça-feira. Na sexta-feira que antecedeu, nós fomos chamados a Brasília, entrevistamos o secretário Márcio Félix, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério da Agricultura, que, enfim, é a pessoa que criou o formato do RenovaBio, e com muito entusiasmo, né? Muito entusiasmo, ele nos recebeu e explicou em detalhes o que era o setor, o que vinha a ser o RenovaBio, que é uma política de Estado, não uma política de governo. Nós até, há 2 ou 3 programas atrás, entrevistamos aqui o Aparecido Luiz, que é presidente do 6IBR,
Centro Nacional das Indústrias do setor de biocombustíveis, e também o Paulo Montaboni, que é o diretor da Rede Alcântara e é a pessoa que coordena toda a parte de conteúdo e de exposição da FenaSucro. E o programa inteiro foi falado da importância desta 25ª edição da FenaSucro e da importância da vinda. O ministro Fernando Coelho Filho já tinha confirmado, das Minas de Energia, tinha confirmado presença aqui e, enfim, nós tínhamos já tido aí confirmação de várias lideranças. O próprio presidente Michel Temer havia a possibilidade e a expectativa de que ele viesse para cá também. Faltou, na verdade, a oportunidade para ele enxergar que esse era um momento importante, embora ele seja passando por uma crise política muito grande, né, uma crise que atinge inclusive o mandato dele, mas a ação que ele estava coordenando e liberando o governo dele, as equipes dos vários ministérios envolvidos, que começa com Minas e Energia, você mencionou agricultura, mas tem planejamento, tem fazenda, ciência e tecnologia, são vários ministérios envolvidos. Faltou a oportunidade de ele dizer, vamos tocar isso para frente, que resolvido isso, nós estamos resolvendo uma parte importante da economia nacional, porque nós não podemos... não podemos deixar de lembrar e deixar de mencionar que o setor é um setor gerador de emprego, é um setor que detém tecnologia própria, talvez o único setor que tem tecnologia própria desenvolvida aqui no Brasil. Haja vista o que aconteceu, mais uma vez na FenaSucro, você teve missões oficiais e comerciais de quase 40 países visitando a feira, buscando conhecer essa tecnologia, mas emperrou a questão, realmente o problema que emperrou foi essa questão política que envolve o RenovaBio. A defesa do RenovaBio vem sendo feita, coordenada pela ABAC, e é estranho, pode parecer isso, a Associação Brasileira do Agronegócio, que por que é que os usineiros não estão à frente? A cadeia produtiva talvez seja um erro aí grande do setor. O setor não está trabalhando como cadeia produtiva para defender esse programa RenovaBio. Então, utilizam-se os empresários, se utilizam da estrutura da ABAG dentro da frente parlamentar do agronegócio, a FPA, que é a bancada ruralista, e as coisas acabam desandando, porque o governo não se sente pressionado. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você tem dito e repetido que os governos, eles, como regra, eles não agem, eles reagem. Se há pressão, você consegue fazer com que efetivamente a coisa ande, né? Você mesmo é um belo exemplo disso, lançando e coordenando aí a ação da Sevandija, que acabou prendendo a prefeita de Ribeirão Preto, né? Houve toda uma série de ações que vocês conseguiram colocar juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, e deu no que deu. Quer dizer, se vocês também não tivessem agido no sentido de movimentar a mídia, movimentar as autoridades, nós não teríamos tido esse desfecho e não conheceríamos o maior escândalo público no interior do Brasil. Então a pergunta que eu lhe faço é essa: não estaria faltando nesse momento uma ação política em defesa do RenovaBio, em defesa do conteúdo do RenovaBio, que estabelece uma política de Estado até 2030 e é o marco regulatório do setor de biocombustíveis? Está faltando sim, Ronaldo, está faltando essa articulação política para que faça-se pressão. Pressão, lobby, no melhor sentido do termo. Aliás, o Brasil precisa urgentemente regulamentar a lei do lobby, porque todos têm interesse. Agora, que tipo de interesse? É isso que a sociedade precisa saber, deixar as claras. Eu defendo esse interesse. Então, a lei do lobby precisa ser regulamentada no Brasil, já demorou demais para isso acontecer. E está faltando sim a articulação política que eu estou me propondo a fazer. Ainda como vereador aqui em Ribeirão Preto, mas presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Estamos elaborando um fórum na Câmara Municipal de Ribeirão Preto que venha a discutir a importância do RenovaBio nesse momento que o Brasil está atravessando a pior crise da sua história. A gente repete isso, pode banalizar o termo, mas esse termo fica banalizado para quem está empregado e se alimentando. Para os 14 milhões de desempregados que tem no Brasil, não é banalizado esse termo, né? A pior recessão da história do Brasil. Então vivemos isso.
Nós vivemos um compromisso, assumimos um compromisso na Conferência Mundial do Clima de redução de gases do efeito estufa. Não estamos cumprindo a outra parte, que é impedir o desmatamento e mais, reflorestar os 12 milhões de hectares que o governo assumiu no compromisso na Conferência Internacional Mundial do Clima em Paris. Desculpa, Marcos Papa, compromisso assinado pela então presidente Dilma Rousseff e reiterado pelo presidente Michel Temer. Exato, mas você vai se lembrar pelo noticiário que eles só foram à conferência quando a Marina Silva anunciou que iria também. É verdade. Então a presença dela forçou com que eles fossem, mas o que ficou claro ali? Eles não estavam preparados. E isso é que eu chamo de sustentabilidade política. Sustentabilidade política, porque a sustentabilidade não é só meio ambiente, é meio ambiente também, né? Mas o tripé principal é aquilo que é economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Mas tem a sustentabilidade política, que é você sustentar o que você falou. Então o governo assumiu um compromisso e não está cumprindo. O RenovaBio é uma grande ferramenta para atingir, porque eu repito, cria-se um marco regulatório, há dinheiro privado para investimento que só espera uma segurança jurídica para investir. Então é todo um capital parado que poderia ser investido na geração de empregos, na movimentação da indústria de base, na utilização dos solos degradados, assim que eles sejam recuperados, na planta que nós já temos instalada no estado de São Paulo e no Brasil, que precisaria aumentar, né? Isso não está sendo feito. Então, se não houver uma união do setor, disso que nós estamos falando aqui, dos plantadores de cana, dos proprietários de usina, da indústria de base, no sentido de ir a Brasília, pressionar o governo, toda essa iniciativa que eu chamaria de agricultura e de economia verde perde no jogo de pressão para a economia de carbono. A Petrobras está liderando do lado de lá, e é justo que ela faça, é o negócio dela, mas aqui é o nosso negócio. A Petrobras está defendendo o uso de gás, está defendendo o uso de petróleo, está defendendo o uso de combustíveis fósseis, e nós vamos defender o uso de combustíveis renováveis, de combustíveis naturais, aumentando a matriz energética com o biocombustível. Nós não estamos falando de algo inalcançável, muito pelo contrário. Nós já temos tecnologia, como você bem lembrou, com expertise para exportar para o mundo, inclusive. Nós somos referência, benchmark para o mundo na tecnologia de biocombustível. Então nós temos tudo nas mãos. Mas lá em Brasília, na luta dos lobbies, o combustível fóssil está vencendo. Se nós nos unirmos aqui, e eu quero que esse fórum na Câmara Municipal de Ribeirão Preto seja um grito da nossa macro-região, em nome do agronegócio brasileiro, nós temos uma matriz energética limpa, que não é baseada no combustível fóssil, porque além da questão da plantação, da geração de emprego, você gera uma economia gigantesca, porque a exploração do petróleo em profundidade, o transporte do petróleo, o refino, são atividades industriais de altíssimo impacto ambiental. E é evidente que as tecnologias vão aperfeiçoando para mitigar esses impactos, mas ainda são, e não se comparam com a economia verde. Então, isso que nós precisamos, essa união, o Fórum em Ribeirão Preto vai ser na Câmara de Ribeirão Preto, vai ser um movimento, um grito, né? Como é que é? O Gonzaguinha tem uma música que é grito de alerta, mas é de amor romântico, né? Aqui o nosso grito de alerta vai ser de amor pelo trabalho, pela nossa região, pela produção, pela geração de renda, de emprego e de qualidade de vida, porque à medida que nós fizermos essa transição da economia de carbono para a economia verde, nós vamos reduzir demais a poluição. E reduzindo poluição, nós vamos economizar muito dinheiro no tratamento de saúde. E esse dinheiro pode ser, né, encaminhado para as outras atividades. Então nós temos os componentes, falta essa união e uma luta política sim, Ronaldo. Você acha que o que está ocorrendo nos Estados Unidos, aquelas chuvas todas, furacão, maior enchente na história da região de Houston, tem a ver com o desequilíbrio ambiental? Tem a ver com a queima do combustível fóssil? Tem a ver com o já anunciado afastamento do governo dos Estados Unidos do compromisso da COP21? Não há mais dúvida sobre isso, Ronaldo. Não é mais uma questão de palpite. Nós temos na ONU o painel intergovernamental de mudanças climáticas, composto por 1.500 cientistas do mundo inteiro,
que por unanimidade atestam, em estudos científicos, que a atividade industrial do ser humano está afetando o clima, está agravando o efeito estufa, que eu já disse aqui, o efeito estufa é necessário para a manutenção da vida humana na Terra, para a produção agrícola, né? Mas o agravamento dele fará com que o organismo, o planeta Terra, entre em estado de febre. Não há mais dúvida de que a atividade humana, o consumo desenfreado, o uso irresponsável dos recursos naturais, a emissão exagerada dos gases que agravam o efeito estufa está interferindo e criou, infelizmente vieram para ficar até que nós encontremos um equilíbrio, os extremos climáticos. O que nós estamos vendo lá em Houston, agora nos Estados Unidos, é uma ação derivada, resultante dos extremos climáticos. Para o telespectador entender, para o internauta entender, uma visão muito prosaica, muito simples. Imagine uma banheira cheia de água, ok? E você tira o ralo. Quer dizer, toda aquela água vai ser canalizada para um ponto que vai se esvair rapidamente, em menos de 1 minuto. Os extremos climáticos fazem assim. Às vezes você nota que a quantidade de chuva que cai, ela é a mesma, ela não aumenta o índice de precipitação pluviométrica mensurado pelos institutos de pesquisa e de mensuração. Permanece igual, mas foi um volume gigantesco num ponto só. Aí a destruição vem, é quando a gente vê as encostas solapando, as enchentes e a população mais vulnerável que acaba sofrendo, não é? Então, infelizmente, os extremos climáticos vieram para ficar. Eu faço parte da equipe de líderes em mudanças climáticas no mundo, que o ex-presidente Al Gore lidera uma ONG no mundo inteiro, ele que ganhou o prêmio Oscar com aquele filme Uma Verdade Inconveniente, um filme atualíssimo, porque quando ele fez o filme e ganhou o Oscar, os defensores da indústria de carvão, da indústria dos combustíveis fósseis, atacaram, né? Na época eram chamados os céticos, mas praticamente desapareceu, porque hoje é uma realidade cientificamente atestada. Então, infelizmente, nós temos na presidência dos Estados Unidos alguém que é lobista da indústria do combustível fóssil e que não assinou esse acordo que o mundo inteiro assinou e o Brasil também. Então, eles estão acelerando, pisando no acelerador da catástrofe climática mundial. E aqui nós temos no Brasil a possibilidade de uma resposta para isso, equilibrando essa equação que, infelizmente, até aqui a humanidade está perdendo. Como é que você vê e analisa a política ambiental do governo de Michel Temer? Tendo Sarney um desastre. Desculpa te interromper. Eu ia falar, tendo Sarney filho, né? O nome já não é uma boa referência por toda a história, né? Sarney filho como ministro do Meio Ambiente. Um retrocesso, é a continuação do retrocesso do governo Dilma. Tanto é que eram a mesma chapa, presidente e vice. A mentalidade é a mesma, é uma mentalidade jurássica quando se trata de questões ambientais. Haja vista o governo do PT promovendo o incentivo do uso de combustíveis fósseis quando ele congelou o preço da gasolina e, pior, fez dumping, importando gasolina por um preço e vendendo mais barato aqui dentro, trazendo prejuízos, quebrando a Petrobras. A mensuração agora, a Operação Lava Jato mensurou a corrupção, foi 6 bilhões. O prejuízo que a gestão Dilma provocou na Petrobras, somente com o congelamento do preço da gasolina, foi 10 Lava Jato, foi 60 bilhões de reais. Quebraram a Petrobras e pior, agora somos alvo de ações de investidores norte-americanos, porque todo esse prejuízo mensurado nos relatórios enviado aos acionistas dos Estados Unidos, o relatório é uma coisa técnica, quer dizer, o dumping que a administração petista fez com o preço da gasolina na Petrobras causou um prejuízo de 60 bi. As ações de reparação das perdas acionárias nos investidores americanos soma 20 bilhões, que essa conta ainda a Petrobras vai ter que pagar. Então, olha como que a coisa vai crescendo. Então, eu vou lhe ajudar, me permite lhe interromper. Claro. Nós publicamos no Clipe em Brasilag dessa semana, notícia do jornal Valor Econômico,
onde estão citados já os maiores grupos de usinas do país, os maiores grupos de usinas do país, ingressando com ações contra a Petrobras, porque foi a Petrobras, foi a entidade que deixa eu achar o termo certo, porque é um termo jurídico, né? Que provocou, né? Que lesou. A gestão da Petrobras, temerária. Por determinação da presidente Dilma e do entorno dela, né? Quem praticou a política pública que trouxe os danos às usinas, você fala que quebrou a Petrobras, mas quebrou antes de quebrar a Petrobras, quebrou o setor superenergético. Hoje você tem mais de 100 usinas desativadas, você tem os parques industriais da região de Sertãozinho, de Piracicaba, por exemplo, estão completamente às moscas, né? As indústrias não conseguem sequer pagar, as empresas não conseguem pagar o salário dos seus trabalhadores, o que é pior, quando são demitidos esses trabalhadores não há dinheiro para pagar os encargos, porque é resultado, fruto de uma política predatória e irresponsável, praticada, iniciada no segundo governo do presidente Lula e agravada quando a Dilma assumiu a presidência da República no seu primeiro mandato. Então, essa é a história. Mas os grandes... Olha as consequências disso, né? Os grandes grupos usineiros já ingressaram com ações contra a Petrobras, né? Isso vai ter não dá para se quantificar ainda o montante que está sendo reivindicado. Mas eu tenho certeza que vai se aproximar mais ou menos disso que você colocou, 60 bilhões de reais, né, que é o dano que foi provocado à Petrobras. Então, se era 60 milhões que está sendo cobrado agora, começa a ser questionado, as usinas também têm o direito, e eu não tenho dúvida nenhuma que é um direito assegurado. Sem dúvida, porque existe um princípio do direito de você reconstituir a lesão causada. Se o próprio balanço da Petrobras, aliás, para a gente não esquecer, entregue com tanto atraso, né, a Petrobras tem que entregar o relatório, o balanço dela em novembro, do exercício que ela está, entregar em abril do outro ano. Prova, corrupção de 6 bi, dumping de 60 bi para manter o preço da gasolina congelado. Isso está provado em relatório. É evidente que o segmento do agronegócio tem que pedir essa reparação, porque foi devastadora a crise aqui na nossa região. Nós sentimos isso. Então, é mais uma ação daquele programa do governo do PT, que é o programa de expansão da pobreza. Né? Porque esse dinheiro sai do nosso bolso, de quem produz, dos brasileiros que realmente trabalham e não que trabalham no gogó. Então, essas ações temerárias que foram feitas, elas se mantêm no atual governo. Exceção feita à equipe econômica, que é de primeiríssimo nível. Não é? Que é de primeiríssimo nível. Você vê que a inflação convergiu para o centro da meta, e isso significa o quê? Mais dinheiro no bolso das famílias, que estão consumindo um pouco mais, e esse respiro que o PIB está dando nesse primeiro e segundo trimestre de 2017, guarda relação com isso. Tem um outro componente, que são os bilhões que vieram do Fundo de Garantia, né, das contas inativas do Fundo de Garantia. Isso fez com que as famílias quitassem dívida e o dinheiro que elas estariam gastando com encargos financeiros ao sistema financeiro, para banco, elas estão usando esse dinheiro para consumir. Isso é benéfico. A queda da inflação também está sobrando mais dinheiro na mão do trabalhador para consumir. Isso é benéfico. Então, dizer que a equipe econômica é excelente. Exceção feita à exoneração da Maria Silvia Bastos Marques, que foi um sinal claro de que o governo Temer cedeu a um lobby escuso, para que o BNDES voltasse a liberar dinheiro para ceder na pressão, inclusive dessa bancada que impediu a investigação do Michel Temer. Porque o que se tem ali, não era a votação que houve, não era para afastar, não era para condenar, não era para impedir o presidente Temer, era para abrir um processo de investigação. Ora, se o presidente escuta 2 delinquentes confessos, 2 criminosos confessos, estão negociando na delação, mas são criminosos confessos, confessam um crime na frente da mais alta autoridade da República, e ele diz, continue com isso aí, e ainda diz que o representante dele era da alta confiança, esse representante é filmado com uma mochila com 500 mil reais. Se isso não for indício para ser investigado, nós não sabemos mais no Brasil o que é indício. Então, foi um gesto claro de defesa de quem está fugindo da polícia. E essa bancada agora está cobrando alto preço. Porque eles não querem a reforma da Previdência, eles não querem a reforma trabalhista. O governo Temer está encurralado
Porque essa base fisiológica que impediu a investigação, agora está cobrando preço. Eles não querem a reforma porque vão se indispor com as suas bases, não é? Então, o governo vai ficar parado, vai haver uma paralisia política e mais um motivo pelo qual nós aqui temos que nos unir em nome do RenovaBio. Uma razão a mais. Mas a tua pergunta é, na questão ambiental, é um retrocesso? É. O presidente passou essa vergonha na Dinamarca, que mandava 260 milhões de dólares. Nós estamos falando algo na casa de R$1 bilhão para promover ações de conter o desmatamento e de promover o reflorestamento. Só que os organismos internacionais, com base inclusive em dados brasileiros, veem que o desmatamento não para de crescer em níveis assustadores. Cortaram o dinheiro que nos mandavam. Não é? E agora o presidente, na calada da noite, edita esse decreto permitindo, extinguindo uma reserva para exploração mineral. O Brasil ficou sabendo 6 meses depois do que as mineradoras canadenses, as multinacionais, que fizeram lobby nesse sentido. Extinguiu uma reserva florestal, que tem 7 unidades de conservação que foram criadas pelo governo Fernando Henrique e que agora foi extinta. São 2 comunidades indígenas, uma delas descoberta pela FUNAI só em 1973, agora. Então, olha a importância, né, dos cursos hídricos, né, da proteção da cobertura arbórea que nós temos ali, que corre um sério risco de expansão indiscriminada. O decreto em seguida que ele fez, o decreto 9147 de 17 revoga o 9142 e disciplina, dizendo que o plano de manejo vai... Agora, quem que vai fiscalizar? O IBAMA do Sarney Filho, que eleitoreiramente colocou diretorias que não tem ligação alguma com o movimento ambientalista, o Ministério do Meio Ambiente, ele está lá para proteger o meio ambiente e para dialogar com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Minas e Energias, com a Agência Nacional de Petróleo, porque, de novo, a sustentabilidade não é só meio ambiente. Não é? Então, ela é complexa. Nós tínhamos que ter um ministro do meio ambiente que tivesse uma agenda mais moderna e que nos ajudasse, inclusive, a trabalhar esse campo que a Embrapa tem liderado no Brasil, que é de uma agricultura moderna, ou podemos dizer, de uma agricultura pós-moderna, né? Porque é atualíssima. A palestra que o Maurício Lopes fez no IAC, aqui no centro de Cana, foi um primor e é um roteiro de sucesso a ser seguido pelo país. Até porque, ainda falando de Sarney Filho, o fato de se auto-intitular verde não é credencial para absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. A propósito, só para dar um exemplo, o secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, caiu agora porque não respeitou as questões ambientais. Não houve um diálogo que abordasse o que é economicamente viável, o que é socialmente justo, o que está ecologicamente equilibrado. Então, a sustentabilidade tem esse tripé principal, ele é complexo. Hoje as empresas no Brasil estão contratando especialistas em sustentabilidade para que os seus processos, né, sem medo da redundância, sejam sustentáveis. Eles são mais complexos, mas até dominar essa expertise, porque em seguida, né, criado-se um padrão, e quem estuda administração entende disso, né, os processos, os procedimentos e a checagem é uma rotina que o administrador implanta, em seguida não é mais tão difícil. Desculpa, eu só quis dar um exemplo, citando o caso aqui. O governador de São Paulo demorou para agir, mas agiu corretamente quando afastou o secretário, que inclusive foi afastado a pedido do próprio partido dele. Você está preocupado, está empenhado, está comprometido em construir algumas pontes importantes aí junto ao agronegócio. E a sua origem política é rede é o partido da Marina Silva. Você já tem conversado com a Mônica Bergamaschi, da BAG, Ribeirão Preto. Você cita com louvor essa palestra do Maurício Lopes, presidente da Embrapa. Essa palestra pode ser vista, assistida, graças a você, no site brasilagro.com.br. Ela está na íntegra ali. Então, para quem não conhece, é importante porque ele dá uma sinalização de futuro também do agronegócio brasileiro. Mas voltando ao tema, você esteve circulando e aproveitando o Congresso da BAG, que reuniu 1.500 pessoas, trazendo as maiores personalidades aí
do agronegócio também, e também houve uma discussão forte aí sobre questões jurídicas que envolvem o agronegócio. Como é que você está conseguindo enxergar esse novo cenário que se apresenta, que é basicamente, vamos dizer, o pai desse novo cenário do agronegócio, cadeias produtivas, questionando e contestando erros praticados, quer dizer, nós não podemos aceitar erros que ainda volta e meia são praticados por maus produtores rurais, maus conservadores do bem maior que eles têm, que é a terra. Mas como é que você consegue enxergar esse novo fronte do agronegócio que o Roberto Rodrigues tão bem conseguiu defender enquanto ministro da Agricultura e pós-ministro da Agricultura, agora também como embaixador da FAO? Eu enxergo com muitos bons olhos porque eu percebo uma convergência de visão no abraço, né? Na adoção dos critérios de sustentabilidade para produzir. A Embrapa vem dando exemplos claros disso. O presidente da ABAG, na abertura do congresso lá, cita vários trechos do estudo que a Embrapa fez e que nós citamos aqui no programa Brasil Agro, e também me permita fazer uma propagandinha, também está lá no marcospapa.com.br, que é o meu meio virtual de comunicação com o Ribeirão Preto, com a nossa região aqui da macro-região, com o Sertãozinho e com o mundo, né? Os nossos relatórios lá mostram pessoas de alguns países do mundo acessando. Então esse conteúdo está lá também. No congresso da ABAG, que eu tive a felicidade de ir pela primeira vez, eu senti isso, uma convergência muito positiva para esse olhar, tanto da questão da proteção ambiental, que é necessária para a sustentabilidade na produção, quanto da adoção dessas novas tecnologias. Ora, se há uma convergência de olhar para a questão da sustentabilidade, se há um avanço das tecnologias que permitem produzir respeitando o equilíbrio ambiental, o que falta? Uma ação política de fazer avançar essa pauta que para o país, ela de novo, não é só uma questão de incrementar ainda mais os 30% do PIB que o agronegócio brasileiro produziu, mas uma inclusão social. Aliás, quando há uma boa gestão econômica, nós sabemos que é o melhor remédio para a inclusão social, porque temos investimento, geração de emprego e renda. Não há um país desenvolvido no mundo, nenhum, que tenha produzido ruína financeira e em seguida alcançado inclusão social. É evidente que o desastre aqui não poderia ser outro, porque aqui se produziu irresponsabilidade fiscal, ruína financeira, caos de gestão e a produção da pior recessão da história do Brasil. Temos a situação que temos hoje e o que eu vejo que me entusiasma é que nós temos uma resposta para isso, Ronaldo. Percebe? Nós não estamos falando de uma situação que não tem resposta. Tem uma resposta, tem um caminho, mas tem que querer trabalhar. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, Marcos Papa. A gente, nas entrevistas que nós temos feito com o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também diretor da Canaplan, a Canaplan, que é uma das mais sérias e mais respeitadas consultorias de cana do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. Então, e o Caio tem trazido, ele tem promovido ele chama de reunião Canaplan. São reuniões onde ele reúne 400, 500 empresários ou produtores focados na cana-de-açúcar no Hotel JP em Ribeirão Preto. São 2 por ano. E o Caio discute de uma maneira muito aberta, como nós fazemos o Brasilário, como tem sido a sua ação política também, a sua ação pública. Muita total abertura, quer dizer, não dá para fazer um programa de televisão que nem o nosso, que nós já estamos quase 10 anos no ar, tentando escamotear, tentando esconder ou tentando fazer de conta que não é o que é. Né? Tem que ser muito claro. Sim. Isso chama-se credibilidade. Mas um fato que nos chama a atenção nos eventos do Caio, e a gente até já discutiu isso com ele, nas entrevistas que ele nos concede, é a mudança de participação dos jovens, uma sucessão que está ocorrendo silenciosamente no comando das grandes empresas. E no setor da cana é muito grande, é muito visível isso. Você deve ter percebido isso no evento da BAG também. Sim. Você viu muito jovem, homens, muitas mulheres, inclusive, que é muito bom, participando e tentando buscar informações que os seus antecessores já imaginavam que sabiam de tudo. E, na verdade, sabiam um pouco, né? Sabiam um pouco de tudo.
E esses jovens têm tido uma interação muito grande. Você percebe isso também? Percebo, mas me permita acrescentar uma questão. Eu percebo, é louvável, é um novo olhar, a facilidade com a qual essa geração lida com os dispositivos móveis, com as novas tecnologias, são bem-vindas, porque nós vamos operar as máquinas agora até por controle remoto, não é? Então isso é muito bem-vindo, eu percebo isso. Máquinas e veículos também, veículos, né? Percebo a presença da mulher nos negócios. Mas falta, Ronaldo, a presença da mulher na política. A mulher é mais de 50% da população brasileira, mas pouco representada na política. Eu fico furioso quando eu vejo alguns exemplos assim, mas olha o que fez Rosinha Garotinho, Dilma Rousseff, Darcy Vera. Não tem sentido esse argumento. A política precisa da diversidade, do olhar sensível da mulher nas questões que são importantes para a produção. Você percebe que os concursos públicos hoje, a maioria das pessoas que ingressam em carreiras como a magistratura, o Ministério Público, são mulheres. As empresas hoje, mais do que nunca, a mulher existe um caminho imenso a ser percorrido. Mas a presença de mulher no Congresso, você estava também, você percebeu, é uma realidade. Sem dúvida. Para os negócios, isso é muito benéfico. Eu trabalhei para 3 grandes organizações multinacionais e a diversidade é um valor presente em todas as organizações vencedoras do mundo. E precisa ser na política. E esse é o convite que eu estou fazendo para as mulheres aqui, ocupar a política. Vou lhe formular a última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está tomado, esgotado. Dá para fazer política sem se elamear? Dá para fazer política sem apropriação indébita de recursos públicos? Dá para fazer? Dá para fazer política. O que eles faziam eram negócios. É diferente, né? A pessoa que assume um cargo público, mas faz negócio, não faz política. Política é servir a população, é entender o que são as prioridades e encontrar a solução para aquilo. Isso é política. Articular forças para que essas conquistas científicas cheguem até a população. Nós temos conquistas científicas que não chegam até a população. O uso de banda larga, por exemplo, o uso da internet sem conexão, a população brasileira tinha que estar provida desses recursos de comunicação e ainda não está. Então, é possível desde que a pessoa veja a política como política e não como negócio. Porque aqueles que fizeram da política um negócio, enlamearam a política. E a população, às vezes, tem receio de falar política. Política é uma palavra importantíssima, porque senão vira guerra. Eu atiro de cá, você atira daí, isso é guerra. Política é diálogo, política é interlocução, política é articulação. É articular as instâncias que podem solucionar um problema, uma questão, promover um avanço e beneficiar a população. Então é totalmente possível, desde que a pessoa não pretenda fazer negócio, e sim política. Você vai encerrar, mas eu preciso deixar um recado. Por favor. A questão da matriz energética nossa, que o governo precisa prestar atenção, e temos que ter alguém em Brasília para defender essa pauta, é que nós, na nossa região, temos uma Itaipu de possibilidade de cogeração de energia através do bagaço da cana. É um outro exemplo no qual falta um marco regulatório, falta uma segurança jurídica para que se invista, porque capital privado tem, mas falta essa segurança jurídica, nós daremos mais essa contribuição para o cumprimento da meta que o Brasil assumiu na Convenção Mundial do Clima e atingindo isso, mais um exemplo, prosperidade econômica, geração de renda, emprego e inclusão social. Marcos Papa, muito obrigado pela sua participação. Conte conosco para lhe apoiar no que for preciso para o evento seu aí de defesa do RenovaBio na Câmara. Okay. Eu acho que está faltando isso no setor e nada melhor do que a nossa grande região do Sertãozinho, da qual faz parte Ribeirão Preto, né? Eu falo isso também. Que este grito de alerta e de pressão para o governo federal saia dessa nossa região aqui, que depois se expanda pelo país todo, que esse RenovaBio seja implementado imediatamente. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo, de estar aqui conversando com a população de toda a nossa região e do Brasil pela internet, do mundo, tratando de temas tão importantes. Eu fico muito agradecido pela oportunidade de convite e pela sua atenção. E volte sempre, hein? Sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui no programa. Obrigado, Marcos Papa. Eu agradeço.
Obrigado a você, telespectador amigo. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.